Janeiro de histórias inspiradoras, histórias que vão mudar a forma como a gente enxerga a nossa vida e como a gente pode moldar a nossa vida a partir de ideias de homens inspiradores que viveram nesse mundo. Hoje eu começo a contar a história de Henry Ford. Esse nome Ford te lembra alguma coisa? Pois é ele mesmo, o criador da indústria Ford de automóveis, o pai da Revolução Industrial, o homem que mudou a forma como o mundo começou a produzir as coisas. E aí, nós estamos hoje, no dia 3 de 365 de 2026, um ano para viver de propósito. Muito bem, eu quero falar uma coisa importante para você agora. Eu tenho olhado no Instagram, TikTok, várias pessoas com determinações para esse ano de 2026. E aí é sempre essa mesma história, né? Dia 1 de 365, 2 de 365, 3 de 365. Tem gente buscando seguidores, tem gente buscando uma forma de ganhar dinheiro e tem gente buscando uma forma de fazer a sua vida melhor. Indiferente do que a pessoa esteja buscando, você vai ver que quanto mais dias se passam do ano de 2026, menos pessoas estarão firmes no propósito que decidiram fazer. E por que isso acontece? Porque as coisas vão ficando normais. Eu determino que vou fazer uma coisa hoje. Faço hoje, faço amanhã, faço depois. Eu não sei exatamente onde está essa chave mental, mas tem algo que coloca as coisas assim, agora está tão normal que eu vou deixar para lá. Então por que eu estou falando de histórias inspiradoras? Primeiro que a gente vai ver nessas histórias que eu vou contar em janeiro, que existem muitas inspirações levadas pela insistência, pela persistência, pela forma da pessoa não desistir daquilo que ela realmente acredita. Então eu estou falando isso para você pelo seguinte: eu sei que me vê aqui todos os dias de manhã, de vez em quando vai ficando sem graça. Às vezes eu não tenho mais paciência de assistir o vídeo inteiro. Tá tudo bem. Mas eu quero lembrar que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Às vezes a gente começa algo cheio de empolgação e logo na sequência a gente vai parando aquela empolgação. E nesse momento começa a chover. Vamos que vamos. Olha só. Cuidado para não viver a sua vida de momentos de euforia. E eu não estou falando isso querendo ser professor, não. Eu estou falando isso querendo ser alguém que já fez isso muitas vezes. Sabe, começa o negócio, ei, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora parou. Fui sempre assim, muitas vezes. Sempre é muita coisa, mas muitas vezes eu fui assim. E muitos projetos que eu abandonei eram projetos bacanas, mas precisava daquele tempo de maturação. Eu comecei 100 dias do desafio no ano passado. Foi a primeira vez que eu comecei algo e terminei, porque eu instalei uma chave mental do seguinte: eu vou continuar, não importa o que aconteça, eu vou fazer, não interessa se as pessoas vão gostar, se as pessoas não vão gostar, se vão entender, se não vão entender, se eu vou estar bem, se eu vou estar mal, se eu vou estar triste, se eu vou estar feliz. Eu determinei que eu faria. Então eu consegui terminar. Isso é muito bom. Agora eu estou no dia 3 de 365. O desafio é muito maior, mas eu vou chegar no fim. E estou convidando você a chegar no fim junto comigo. Não só comigo, mas naquilo que você determinar que é importante na sua vida. Não desanime nem desiste. Segue em frente. Vão ter os percalços no caminho. Eu comecei o ano dizendo: vai dar errado, mas vai ser lindo. E vai dar errado mesmo. Você vai passar dias de muita alegria e dias de muita tristeza. Os dias de muita alegria você deve tomar cuidado, porque às vezes na empolgação de alguma coisa a gente relaxa e perde o fio da meada. E nos dias de tristeza, você não deve ouvir a sua tristeza e parar de fazer o que te faz feliz. Porque senão são duas tristezas. A primeira, porque você está triste por algum motivo,
E a segunda porque você deixa de fazer outras coisas que te fazem feliz porque você está triste. É duas tristezas, então não faça isso. Vamos contar a história de Henry Ford. Eu vou contar essa história em 3 capítulos. Hoje, amanhã e segunda-feira. Para a gente pegar bem a ideia do que eu quero transmitir aqui. A inspiração de Henry Ford para a nossa vida. Henry Ford, ele nasceu em uma fazenda em 1863. Eu quero contextualizar essa ideia de fazenda. Porque quando alguém ouve falar fazenda hoje em dia, a primeira coisa que a gente pensa é aqueles campos maravilhosos, plantados enormes e gente muito rica. Tá, não era exatamente isso, tá? Não era exatamente isso em 1863. As fazendas eram praticamente tudo manual. Pouca coisa conseguia ser mecanizada, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha o conhecimento científico que se tem hoje. Então quem era fazendeiro não vivia vida de luxo, vivia uma vida de muito trabalho e que o que garantia que não ia faltar para eles era alimentação. Então assim era a vida em 1863. Ford nasceu nessa fazenda, uma família de fazendeiros, e ele começou a sua vida. Então logo ele foi crescendo, ele gostava muito de desmontar coisas. Então ele gostava de motores. Os motores já existiam, né? Quando a gente pensa em revolução industrial, pensa que Ford começou com uma indústria de carros. A gente pode pensar assim, os motores não existiam? Não, os motores já existiam. Ford não inventou o motor, não. E ele foi desmontando motores, desmontando relógios. Era aquilo que ele era apaixonado. Na verdade, ele era apaixonado por como as coisas funcionavam. Então ele tinha aquilo naturalmente dentro dele. Aos 16 anos, Ford mudou. Ele saiu da casa dele e foi à procura de emprego em indústrias automobilísticas. Eu quero deixar a primeira reflexão sobre a vida de Henry Ford aqui. Ele com 16 anos, ele percebeu que não dava para ele ficar numa fazenda. Aquilo para ele era ruim, não fazia parte do que ele queria viver. Então ele pegou e saiu daquilo e foi viver numa fazenda, na cidade, atrás de emprego em indústria automobilística. Ele conseguiu emprego nas indústrias automobilísticas. Mas eu quero contar uma coisa que aconteceu com Ford. Então logo ele se estabeleceu, começou a mostrar aquele dom que ele nasceu com ele. Porque você percebe, ele nasceu e estava numa fazenda. Naturalmente, aquilo que foi ensinado para ele foi como tratar da terra, tratar da semente, como cuidar de uma lavoura, como manejar uma fazenda inteira, os campos. Era isso que foi ensinado para ele. Mas ele não queria aprender o que estava ensinando, porque o que estava ensinando para ele não fazia parte daquilo que ele nasceu para ser. E muitas vezes a gente vai precisar sair da onde a gente está para ir para um lugar mais propício para a gente fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. E aí eu quero que você volte lá na sua infância, você olhe para as coisas que você desejou na sua vida quando você era ainda puro. Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai se tornando cada vez menos puro, porque a gente vai sendo influenciado por ambientes, por pessoas, por situações, por circunstâncias, a gente vai sendo influenciado por aquilo. E isso às vezes muda a forma como a gente enxerga as coisas, como a gente vai viver. Então Ford, ele fugiu logo, com 16 anos, e eu vou contar histórias de homens que fugiram com 60, com 70, e que forem atrás do seu propósito. 2026 é um ano para viver de propósito. Então eu estou dizendo para você, encontre o seu propósito junto comigo. Eu sou apenas um instrumento para você olhar o que eu estou fazendo e você fazer aquilo que realmente te faz feliz. Volta lá na tua infância, olha aquelas coisas que você fazia e que te dava muita alegria. Olha aquelas coisas que você fazia e você desejava fazer no futuro. E você pensava, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E você imaginava a sua vida daquela maneira. Você chegou aonde que você queria? Se você não chegou,
é porque você não encontrou seu propósito, é porque você não teve força suficiente para rasgar aí todas as influências que você teve para levar você aonde você está. Mas isso não é uma coisa determinante quando você resolve que não quer mais. Bom dia. Bom dia. Quando você resolve que você não quer mais fazer aquela coisa que você fazia antigamente, você pode mudar isso a qualquer momento. Você pode olhar e dizer assim: eu quero viver o que me faz feliz. Muito bem, vamos pensar sobre isso e vamos fazer desse dia, esse dia de hoje. Eu não vou falar muito sobre a história de Ford hoje, amanhã eu vou aprofundar um pouquinho mais nas persistências que Ford teve. Mas para hoje o que eu quero deixar assim, um vídeo mais curto, é para não ficar muita coisa para você pensar, é para não ficar muita coisa para eu mesmo pensar. Eu comecei a lembrar da história de Ford, eu li um livro dele, né? Eu recomendo que todas as pessoas leiam, inclusive quem é empreendedor, quem tem seu próprio negócio. Leia o livro de Henry Ford. Henry Ford, Minha Vida, Minha Obra. É exatamente incrível. É algo extremamente inspirador. Eu li esse livro lá em 2021. Se você for no meu Instagram, tem lá um resumo do livro. Você pode dar uma lidinha. O meu resumo nunca conta o que acontece no livro, mas ele conta a ideia principal para você ler já imaginando por que você está lendo aquilo ali. Então, hoje eu estou deixando essas duas recomendações. Olhe para a sua vida. Olhe o que você imaginava que te faria feliz nos dias que você vive hoje. De repente, você não alcançou essa felicidade. Você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Mas eu quero deixar isso para você. Lhe falta força, lhe falta coragem, ou lhe falta humildade para viver aquilo que você realmente quer viver. Hoje não é um dia para a gente ficar feliz, não. A minha inspiração, ela hoje vem para você no pensamento. O que te falta? Coragem, determinação. O que te falta? Humildade? Para você olhar para você mesmo e dizer assim: essa vida que eu estou vivendo aqui não está muito legal não, vou mudar essa vida. Porque a gente precisa olhar para a gente mesmo e dizer: mudar dá trabalho, mas se a gente realmente quiser, a gente vai conseguir. Eu vou deixar essa reflexão com você hoje. Não vou avançar mais sobre isso. Eu espero que você consiga, através desse pequeno exemplo que começou hoje. Bom dia. Espero que você consiga, espero que eu mesmo consiga olhar para a minha vida. Primeiro, não desanimar. Primeiro, não deixar que o ano de 2026 se torne um ano igual aos outros. Eu tenho certeza de muita coisa que você determinou fazer em 2026, lá na virada, naquela emoção de uma coisa nova acontecendo. Tenho certeza que muita coisa já se perdeu. Muita coisa você olhou e falou: isso aqui não vai dar certo não. Deixa pra lá que isso aqui é só um sonho. Você pode acordar e viver seu sonho, ou viver dormindo com seu sonho sem realizar. Reflete sobre isso. Não desanima. Comece e termina tudo que você for fazendo. E depois olha para você. Você está vivendo a sua essência? Você está vivendo o que outras pessoas vivem? Está admirando o que outras pessoas são? E deixando de ser aquilo que você realmente quer ser. Eu vou finalizar por aqui, no meu pezinho de acerola. Todo dia tem uma frutinha nova. E agora tem romance também. Vamos com tudo? Bora fazer esse dia ser incrível? Combo para finalizar o vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Faça isso sempre, faça isso todos os dias. Não deixe de fazer um comentário, não deixe de dar um like. Bora fazer esse dia ser incrível? Bora ver se as nossas origens estão preservadas? Bora!